Olá pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui mais uma vez. Hoje eu estou gravando aqui de dentro do meu caminhão, local do meu trabalho. E estou parado aqui esperando para estar descarregando o material. E eu gostaria de estar falando rapidamente aqui sobre uma lista de coisas que ocorrem dentro das igrejas que são heréticas, não tem base bíblica. Algumas delas são heresias escancaradas, as pessoas vão concordar comigo logo de imediato. Outras delas não. Outras são costumes ou, vamos dizer assim, ensinamentos baseados no Antigo Testamento. Mas a nossa prática de fé tem que ser baseada sempre no Novo Testamento e não no Velho. E outras coisas são costumes das igrejas. E muitos costumes, infelizmente, não trazem proveito também para a fé cristã. Porém, eu não vou comentar com textos bíblicos. Eu vou estar fazendo uma leitura de todos os temas aqui. Não coloquei todos, a lista é muito maior. É apenas uma pincelada. Mas eu pretendo estar fazendo um vídeo sobre cada um dos temas que eu vou estar relacionando aqui, ok? Eu quero começar falando sobre óleo ungido. O texto bíblico não ensina estar ungindo pessoas com óleo, ok? Unção apostólica, né? Ou seja, receba a unção apostólica, isso também não tem uma base bíblica. Trabalho com igrejas em células. Não tem base bíblica e a prática que muitas vezes ocorre dentro das células também não é coerente, não é bíblica. Elementos do culto judaico na fé cristã, como eu já falei. Mas, por exemplo, utilizar Arca da Aliança, candelabro, está utilizando a própria unção com óleo, tudo isso é a prática do Antigo Testamento. Então a Bíblia não ensina unção, não é para usar a Arca da Aliança, não é para usar candelabro, isso não tem base bíblica. Eu vou falar disso também depois. Maldição hereditária, né? Essa aqui é interessante. Maldição hereditária, vai passando de pai para filho, também não tem base bíblica. Regressão, prática da psicanálise que é utilizada dentro das igrejas, onde as pessoas têm que voltar, relembrar dos pecados passados para serem perdoados. E isso é heresia, terrível. Confessar pecados publicamente, ou seja, algumas igrejas, as pessoas no dia de ceia vão lá na frente para confessar os seus pecados diante. Isso aqui não vou dizer que é uma heresia, mas não tem base bíblica. Em que sentido? É um costume, mas a Bíblia diz que nós devemos confessar os pecados uns aos outros para que as pessoas possam sarar, em que sentido? Se perdoarem mutuamente. Então confessar uns aos outros é confessar para a própria pessoa que cometeu o erro, não publicamente. Muitas vezes não se reconcilia com a pessoa com quem cometeu o erro. Unção profética, ano profético, ano de Daniel, ano de Samuel, ano de Josué, unção apostólica, unção de tantas coisas. Isso, nada disso, gente, tem base bíblica. Nós temos aí também, falando sobre função eclesiástica, nós temos aqui a questão dos apóstolos. Não tem mais, na história da igreja, nós vemos que não tem mais apóstolos. Nós temos aí, agora se na sua denominação, de repente você tem lá práticas como rosa, fazem campanhas baseado com rosas, Vale do Sal, meias, terra, cimento, vassoura, sabão, água, tudo isso é utilizado hoje em dia. Gente, nada disso, isso é heresia, isso é um absurdo, não tem base na palavra. Tratamentos, aqui é terrível, tratamento, né, espiritual de curas, onde a pessoa esquece o que ela está fazendo. Olha só, aí tem a tal da unção de Manassés, que um herege por aí ensina, tem tratamento com algo que as pessoas tomam, né, e tomando isso daí elas esquecem o seu vício, esquecem o seu problema. Gente, por favor, isso é terrível, não, eu vou comentar disso depois. Agora eu vou falar de um assunto aqui rapidinho, que eu sei que muita gente não vai concordar. Campanhas. Gente, infelizmente campanha não tem base bíblica. A maioria das campanhas é voltada para arrecadar fundos e tem todo um lado, infelizmente, místico por trás disso. Mas eu vou comentar isso em outro vídeo. Outro que muita gente não vai gostar. As pessoas que dizem que são cheias do Espírito Santo, elas pulam, rodopeiam, sapateiam, dão cambalhota, batem palma, caem na unção. Nada disso tem base bíblica. Infelizmente não tem. Ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. Isso não tem base bíblica. Todos que eram cheios do Espírito Santo evangelizavam. Então realmente essa história aí é meio complicada. Outro que também não vão gostar muito, dízimos, né? A prática do dízimo, gente, é do Antigo Testamento, não é do Novo Testamento. Por mais que tenha uma citação em Mateus 23, mas Jesus estava falando exatamente com o povo do Antigo Testamento, né? Os religiosos da época. Então não tem base bíblica no Novo Testamento. A contribuição sim, mas eu vou falar disso depois, mas a questão dizimal é do Antigo Testamento. Então basear os nossos costumes, as nossas doutrinas no Velho Testamento realmente não é correto.
Jejuar para conquistar um bem, conquistar alguma coisa, não tem base bíblica. Outras têm alguns costumes de proibir pessoas de ter barba, ou então as mulheres de se depilarem. Isso é um costume estranho, não tem base bíblica. Outro que muitos fazem é abrir a Bíblia para tirar uma palavra. Eu vou abrir a palavra aqui, né? Isso, gente, não tem base bíblica. Isso é meio que um horóscopo aí, camuflado, mas não tem base bíblica. Eu vou falar disso depois, ok? Tem gente que acha que não precisa de ler a Bíblia. Deus vai revelar tudo, né? E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que o povo erra porque ele falta conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e não o poder de Deus. E aí tem gente que fala que não precisa de ler a Bíblia. Deus vai revelar, Deus vai mostrar. Abre a palavra lá e Deus mostra tudo. Então realmente é meio complicado. Subir no monte, porque no monte a oração do monte tem mais unção. Não tem nada a ver, isso é heresia. Vamos falar disso depois. Agora falar de novo de cargos eclesiásticos. Função eclesiástica feminina, como pastora, bispa, apóstola, não tem base bíblica. Não quer dizer que a mulher não possa pregar, não possa evangelizar, nada disso. Mas a questão que Deus deixou no Novo Testamento, está bem claro que a função eclesiástica foi determinada para os homens. Da mesma forma, o texto de Hebreus fala que os anjos gostariam de evangelizar, mas Deus deixou para a humanidade, para o ser humano evangelizar, essa honra, esse privilégio. E a função eclesiástica foi deixada para os homens. Mas vou ler isso depois. Enfim, e tem igrejas que colocam, há um endeusamento de Satanás, um poder assim absurdo, como se Satanás tivesse um poder tremendo, e ele tem poder sim, mas não existe comparação entre ele e o Senhor, como se estivesse em pé de igualdade. O Deus é totalmente poderoso, Satanás está totalmente abaixo dele e não pode fazer nada contra ele, ok? Como se colocam ele em pé de igualdade, como se ele fosse um co-igual a Jesus, e isso é heresia terrível. Na verdade, gente, a gente professa seguir a Bíblia. Olha o que eu vou dizer aqui rapidinho para terminar. A gente professa seguir a Bíblia, a gente diz que segue o Evangelho, a gente pega as nossas Bíblias, como eu vou pegar aqui a minha Bíblia de Jerusalém que eu estou lendo aqui no carro. A gente pega muitas vezes, levanta ela e diz assim, olha, nós temos que seguir a palavra e tal. Mas quando nós somos questionados acerca de qualquer assunto dentro da palavra, a gente não aceita. A gente questiona. Muitas vezes o catolicismo, que tem algumas práticas no catolicismo que não são bíblicas, como por exemplo o limbo, criança que morre sem batizar vai para o limbo, purgatório, extrema unção, confessionário, se confessar, isso tem a ver com confessar para o pastor, confessar para padre, nada disso tem base bíblica também. Missa sacrificial, onde a hóstia vira literalmente a carne de Jesus, tal. Enfim, sacerdotes, por exemplo, não podem casar, culto às imagens, são doutrinas que todo mundo já conhece, nós questionamos, o pessoal da igreja evangélica questiona, como que isso é pecado, e realmente é heresia, tá errado. Porém, a gente tem um outro monte muito maior, a quantidade infelizmente é muito maior do que tem na igreja católica, e a gente levanta as nossas bíblias, diz que seguimos a palavra, e na verdade a gente não segue. A gente segue aquilo que a gente acha, aquilo que a gente concorda, ou aquilo que a gente aprendeu. E eu queria deixar uma coisa, seja corajoso, aceite novas verdades. Que novas verdades? Aquelas que estão na palavra, que de repente você nunca leu, e quando leu, falou assim, eu não sabia disso. Então eu não sabia, ficou sabendo, então passe a seguir aquilo que você ficou sabendo, descobriu ali através do ensinamento das Escrituras. Leia a palavra, que Deus abençoe vocês e entendam, tá? É só uma listagem, mas eu vou postar cada vídeo aqui sobre cada tema, cada assunto, e eu espero que possa lhe ajudar aí também, no nome de Jesus. Um abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus e em té. Tchau.